Eu estava na quermesse da paróquia quando passei por um homem que não frequenta nossas celebrações e este, já tendo recebido a informação de que eu era o pároco, perguntou-me: "Por que o senhor não está de clérgima?" E eu lhe dei um sorriso e devolvi: "Por que o senhor não está de terno e gravata? Ou por que o senhor não está de farda?" Lembrei-me do padre Moacir, quando era da minha paróquia de origem, Santa Cruz de Parelheiros. Certa vez foi questionado por um de nós, então jovens: "Por que você não usa batina ou camisa de padre?" E ele respondeu: "Quem me conhece sabe que eu sou padre, e quem não me conhece não precisa saber." Nós ficamos totalmente convencidos com o seu argumento que o assunto morreu ali. O velho ditado, "o hábito não faz o monge", também elimina qualquer questionamento do uso ou não das vestes clericais. O Papa Francisco disse no começo do ano de 2018: "Há padres e também bispos que usam batina e, apesar disso, vivem numa grande hipocrisia, porque no fundo têm um coração mundano. Outros clérigos usam roupas simples, inclusive andam sem vestimentas clericais e têm um grande amor a Jesus." Eu quero lembrar que Jesus nunca usou uniforme ou farda. Não tenho nada contra o uso dessas vestes, mas Jesus não usava. Jesus usava uma túnica simples, a mesma roupa dos pobres, e que lhe protegia do sol e lhe garantia boa movimentação. Os sacerdotes nos templos também usavam naquela época uma túnica simples, geralmente branca. A cor preta foi adotada mais tarde com o significado de morte e renúncia do mundo. Ao contrário do povo, os soldados romanos usavam uma veste bem mais curta. Ela ajudava nas batalhas, possibilitando mais movimentação e agilidade para as pernas. São Francisco de Assis nunca quis adotar uniforme ou farda. Quando renunciou às riquezas, ele se despiu totalmente de suas ricas vestes. Depois, cobriu-se com uma túnica de cor acinzentada, pois era feita com a lã mais barata que existia. Bem mais tarde, os seus seguidores desenharam para si um hábito de cor marrom, porque essa cor evitava que o hábito parecesse muito sujo. Muitas vezes eles tinham que mexer com terra e estar em todos os lugares. Somente mais tarde começaram a usar esse hábito como um uniforme ou como uma farda. E muitos desses até se afastaram dos pobres e da pobreza, contrariando o ideal do santo. O hábito das freiras, quando surgiu, era como a roupa das serviçais. Arrumadeiras, cozinheiras, faxineiras, babás, etc. Pois era esse o seu propósito: colocar-se a serviço dos outros, principalmente dos mais necessitados. O clérgima, ou colarinho clerical, foi inventado em 1865 pelo reverendo Donald MacLeod, ministro da Igreja Presbiteriana da Escócia. A ideia foi criar uma veste para ser usada no dia a dia, uma roupa para substituir a batina. Percebam que o colarinho clerical é mais protestante que católico na sua origem. O uso da batina já era comum para muitos padres, mas passou a ser obrigatória no século XI, quando o Papa Gregório VII, que governou a Igreja entre os anos de 1020 a 1085, decretou que a veste deveria ser o hábito cotidiano do clero, para ser usado no dia a dia. Na ocasião, o Papa regulamentou o emprego de cores segundo a hierarquia. Em 1962,
Com o Concílio Vaticano II, o uso da batina deixou de ser obrigatório. Estamos falando de um traje para o dia a dia e não das vestes litúrgicas. Portanto, só os reacionários que não aceitam o Concílio Vaticano II afirmam que o padre ou o bispo é obrigado a usar a batina. A obrigatoriedade tira a liberdade e sufoca o amor. O que adianta usar batina, hábito franciscano ou carmelitano ou outro e não seguir os ensinamentos de Cristo? O que adianta a roupa para quem não defende os pobres? E alguns, trajando batina ou outro hábito, ainda pregam o preconceito e o ódio. Eu prefiro gente de verdade, que procura viver conforme o Evangelho, do que outras que escondem os seus ascos pelos pobres e por outras minorias embaixo de uma batina, de uma gola clerical ou de um hábito religioso qualquer. Podemos usar sim, com liberdade, com amor, ou não usar, mas ter sempre a liberdade para amar e fazer o bem.